Fala, gente, sejam bem-vindos aqui no canal de novo, aonde você vai aprender alguma coisa até o final desse vídeo. E eu estou aqui para ajudar você em seno, cosseno e tangente. Mas hoje eu vou trazer um assunto um pouquinho mais complicado do que esse, tá? Quando o seu triângulo ele não é um triângulo retângulo, como é que você lidaria com isso? Ah, professor, não tem como a gente fazer isso. Na verdade, pessoal, na matemática as coisas elas estão sempre uma conectada à outra, e isso faz com que a gente consiga utilizar alguns recursos e trabalhar com isso, tá? Um deles é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, quando a gente está falando dele, ele seria a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, né? Então a gente diferencia os catetos com o cateto oposto e adjacente, pode ser cateto 1, cateto 2, enfim. Tá? Mas quando a gente fala aí de um triângulo que ele não é um triângulo retângulo, a gente sempre consegue simplificar ele, por exemplo, dividindo ele e encontrando dois triângulos retângulos. E aí eu consigo criar outras relações, tá bom? Então, já que a gente está falando de seno, cosseno e tangente, hoje eu vou falar para vocês a respeito das leis trigonométricas, tá bom? A gente tem a lei do seno, perdão, a gente tem a lei dos senos e a gente tem a lei do cosseno. Por que que eu coloquei um no singular e outro no plural? Tá? Cosseno. Porque a do cosseno, ele só aparece uma vez. E a dos senos, eu tenho que saber pelo menos dois valores de senos aí, né? Então você vai ter que descobrir qual que é mais fácil de você utilizar. Ah, então fala a respeito delas. Tudo bem, eu vou falar primeiro nessa aula aqui a respeito da lei do cosseno. O que que é a lei do cosseno? A lei do cosseno, ela é uma extensão, olha que legal. Ela é a extensão do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele é a hipotenusa igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Mas se a gente não tem um triângulo retângulo, a gente não tem hipotenusa. Isso é muito doido, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que vincular o teorema de Pitágoras a um outro retângulo. E quem fez isso? Pitágoras já fez isso no passado. Ele descobriu que se você subtrair duas vezes o cateto oposto vezes o cateto adjacente e multiplicar pelo cosseno do ângulo de algum dos lados, por exemplo, o lado alfa, ou esse ladinho de 45 mesmo, você conseguiria então ter uma relação e descobrir os lados dos catetos, os valores, né? Então, quem que acabaria sendo o valor da frente aqui? Esse da frente seria uma falsa hipotenusa, né? Porque ele não é uma hipotenusa porque não é 90 graus. Mas então ele seria aqui o cosseno de alfa, eu vou escrever essa lei de novo aqui embaixo, ó, h ao quadrado igual a c ao quadrado mais c ao quadrado. Um é o oposto, o outro é adjacente. Isso daqui vai ser menos 2 cateto oposto vezes adjacente, igual ao cosseno de alfa. Só que ele não é um triângulo retângulo, então esse negócio de oposto e adjacente só vai atrapalhar a gente. Então vamos colocar aqui 1 e 2, tá? Pode usar ele em romanos mesmo. 1 e 2, C1 e C2. Então eles são diferentes aqui. Então o que que eles seriam? Eles seriam os lados que estão vinculados próximo aqui, ó, porque os dois são adjacentes, né? Vinculados próximo ao ângulo que eu escolho. E quem está à frente do ângulo, quem está à frente do ângulo vai ser então o que eu chamei de a falsa hipotenusa, vai ser a hipotenusa. Então o lado contrário disso eu consigo fazer e descobrir os outros lados só utilizando essa relação aqui. Ó, professor, mas é uma relação mais complicada, né? Porque além de ter que fazer o quadrado, você vai ter que fazer a trigonometria. É, isso é verdade, ela é mais complicada. Mas você está aqui nesse canal para você aprender alguma coisa e até o final você vai aprender essa coisa. Lembrando que eu não posso aprender por você, mas você pode ficar até aqui e conseguir utilizar desse conhecimento depois aí no futuro, quando você aprender ele, tá? Só vai aprender se você souber no final dessa aula. Escuta aqui uma coisa, ó. Então vamos utilizar dessa lei e responder a número 10. Tá, hoje é o dia de responder questões 10. Várias listas que eu fiz aqui no canal hoje, eu fiz a número 10. Então, ó, calcule o valor do cosseno de x. Opa, o que foi isso? O valor do cosseno de x no triângulo da figura. Então, eu vou abrir um quadro para a gente aqui. Tá? Deixa eu abrir um quadro branco, um preto, quadro branco aqui. Melhorou. Então, eu vou abrir um quadro e a gente vai responder, então, utilizando a lei do cosseno que você acabou de aprender comigo aí, né? O cosseno, a lei do cosseno, então, diferente da lei do seno, ela é, então, uma relação aí com os lados, né? Para eu não ficar sempre escrevendo assim, hipotenusa ao quadrado, porque não existe mesmo, eu vou chamar o lado de A, então, A ao quadrado. O outro eu vou chamar de B
e outra eu vou chamar de C. Quem que é B e C, então? Os lados que estão ligados aqui ao lado do ângulo. E quando eu subtrair, eu vou ter que tirar duas vezes B vezes C. Então, além de ter que fazer a trigonometria, eu vou ter que multiplicar por 2. Vai, pô, você tem medo de multiplicar? Você aprendeu a multiplicar na quarta série. Tá de boa. Cosseno de, vamos botar aqui um alfa, tá? Então, por que botar um alfa? Porque se por acaso você pega um outro lado do triângulo, vamos supor que você pega um cosseno beta, um outro lado aqui, né, que você não sabe, tá? Então ele vai estar vinculado a uma outra falsa hipotenusa, a um outro lado, tipo o B, por exemplo, né? Se você pegasse o outro ângulo ainda, um cosseno diferente deles, tipo esse ângulo aqui, ó, como se fosse esse ângulo que é o símbolozinho do gama, então você não pode vincular ele com a mesma relação que eu tenho antes, ABC, porque ele está vinculado a uma outra falsa hipotenusa. Tá? Então, o que a gente vai fazer, então, vincular ele, então, talvez ao C ao quadrado. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, porque é uma linha de puro terror, o terror aí de muitas pessoas de humanas. Vamos dar uma olhada, ó. A gente tem aqui, então, calcule o valor do cosseno de x no triângulo da figura. Então, o cosseno de x, ele aparece aqui, ó, cosseno de x. Então, quem está ao lado à frente vai ser A e os outros cantinhos vão ser B e C. Eu escolho. Tá? Então, aqui vai ser A ao quadrado, que é aquele valor que está bem à frente do ângulo x, porque eu escolhi o cosseno agora aqui agora. Escolhi o ângulo agora para aplicar o cosseno. Então, a frente dele é o 3R dividido por 2. E aí eu vou ter que fazer o quê? Elevar ao quadrado. Isso daqui igual a b ao quadrado. Ô, professor, mas b é o valor de r. Opa, perfeito, tá ganhando inteligência, tá me acompanhando aí nos vídeos, né? Então vai ser o valor de r. Então é b ao quadrado, r ao quadrado. E o valor do c vai ser r também, então é r ao quadrado. Tá? E uma coisa que é legal, que a gente pode somar dois quadrados iguais, né? R ao quadrado mais r ao quadrado. E aqui eu vou subtrair duas vezes quem? R vezes R. Ah, então vem R ao quadrado de novo. Olha só que show. E aqui depois vai aparecer a relação cosseno de x. E se você aí é bom em álgebra, né? Se você conseguir mexer aqueles valores, joga para cá, joga para lá, o único valor que você precisa descobrir aqui é o valor do cosseno de x, porque é o que a questão me pede. Então basta, nesse momento, eu isolar ele. Ah, vai isolar como? Você tem um monte de R aí aparecendo. Gente, parece que tem um monte de R, mas olha o que eu vou fazer aqui, ó. Nesse quadrado, eu vou elevar todo mundo ao quadrado, né? Então, o 3 ao quadrado dá 9, o R ao quadrado dá R ao quadrado, e o 2 ao quadrado dá 4. Esses monte de R que tem aqui, ó, aqui eu tenho 2R's ao quadrado, menos 2R ao quadrado vezes cosseno, eu vou tirar fora. Como é que eu vou tirar fora isso daqui? Eu vou fazer uma fatoração, né? É botar em evidência. Só posso pôr em evidência o número que eu tenho nos dois lados juntos. E eu estou vendo aqui o 2R ao quadrado dos dois lados. Então aqui eu vou pôr 2R ao quadrado. E nesse primeirinho termo aqui, ó, vou mudar de cor, deixar ele de laranja. Nesse primeirinho termo, quando eu tiro o 2R ao quadrado, não sobra ninguém. Gente, não é que quando não sobra ninguém, fica vazio. Sobra um valor, está à frente dele, que é o 1, né? E depois, quando eu tiro 2R ao quadrado aqui, ele vai ficar cosseno de x. Tá bom? Então, eu utilizei um método aí conhecido como método da fatoração. Eu tenho dificuldade nisso, sou muito ruim na matemática, então deixe nos comentários aí que eu vou te ajudar nesse método da fatoração. Eu faço um vídeo somente para isso, se você deixar um comentário, e ainda anexo o vídeo no seu comentário. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Esse R está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Ô, professor, mas aí vai sumir. Boa. Aí ele vai sumir, né? Inclusive o 2 pode ir junto com ele, ó. O 2 pode ir junto com ele, desce lá embaixo. Então ele ficaria 9R ao quadrado. E lá embaixo vai ficar 4 vezes 2 vezes R ao quadrado. Nossa, mas por que não resolve esses números? Eu já resolvo. É só para você entender que agora você pode cortar os R's ao quadrado. E aí ele vai ficar somente os números. Tá? E do lado de cá, como eu tirei todo mundo, o parênteses não faz mais sentido tá aqui, tá? Então, o que que eu faço? 1 menos cosseno de x ao quadrado, tá? Gente, se vocês têm dificuldade de entender essa fatoração aqui, é como se ela fosse o contrário do chuveirinho, tá? Eu fiz o processo oposto ao chuveirinho. Mas o que que eu vou fazer aqui agora? Vamos ver quanto é que vai dar esse valor. Tá? Vamos só passar aqui para o outro ladinho, para ficar mais tranquilo, né? Então, vai ser 9 dividido por 8. Ah, não dá pra fazer nada.
Vamos deixar assim, então, tudo bem. O 1 que está desse ladinho aqui positivo, vou jogar para lá ele subtraindo ele. Então, ele fica negativo, né? Ah, já tem que fazer MMC. Esse MMC é super fácil. A gente já faz ele. Então, aqui fica o cosseno de x. Quando eu tenho aqui o valor do 1, o MMC, ele vai ser o mesmo número que aparece na fração que está ali. Então, ele é o 8 mesmo. Tá? Então, em cima vai ser divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aqui você vai ter 1, multiplica por 9, 9 mesmo. E do lado de cá você vai ter o 1, porque não aparece. Então você divide 8 por 1, dá 8. Aí você multiplica ele por 1, dá 8. 8 vezes 1 dá 8. Tá? E aí tudo isso daqui, então, é igual a menos cosseno de x. Ô, professor, mas o cosseno de x está do lado errado. Tudo bem, deixa ele ali daquele lado ali mesmo, não tem importância. O que eu vou fazer aqui, ó? 9 menos 8, 1. Então ele vai me dar 1 oitavo. Beleza? Professor, mas o menos do cosseno que está do lado de cá, ele vai fazer diferença porque está menos cosseno. Gente, você pode jogar ele, sabe aonde? Você pode jogar ele lá na fração. Tá? Por que que posso fazer isso? Porque o cosseno está negativo, ele vai passar para lá positivo. E o 1,8 tá positivo, ele vai passar para lá negativo, né? Então seria mais ou menos como se eu espelhasse essa minha relação. Então menos cosseno vira cosseno de x e o 1 oitavo vira menos oitavo. Ah, mas o cosseno está negativo, não tem problema, tá? Significa que ele está em um quadrante maior, significa que ele é um ângulo maior do que 90 graus. Olha que show isso, cara. Só porque a gente entende o que é o cosseno. A gente consegue entender isso. E hoje eu apresentei para vocês, então, uma relaçãozinha conhecida como a lei dos cossenos. Se você curtiu, já sabe, deixa aí o seu curtir e se inscreve aqui no canal para ajudar do mesmo jeito que eu te ajudei. Fechou, pessoal? Por enquanto é isso. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.